para o doutor Marlon de Rosa, professor e pesquisador, que possa fazer a sua manifestação aí. Muito obrigado pela sua presença e pela compreensão. Boa tarde a todos. Quero agradecer ao convite, ao espaço. Então, eu quero trazer alguns apontamentos, né, apesar do tempo bastante curto, para tentar dar uma nova perspectiva sobre esse assunto. Já foi citado brevemente também pela doutora Lenise Garcia, né, a realidade dos abortos forçados. O aborto não é uma escolha da mulher em grande parte das situações. E no caso do aborto da gestação oriunda de estupro, não é diferente. E se a gente olha os dados que a gente tem, é interessante que no dia 13 agora, saiu no G1, uma reportagem que consultava um especialista, com uma visão favorável aí ao aborto, à liberação do aborto, à permissão. E ele falou, 70% dos casos de estupro de meninas no Brasil ocorrem dentro de casa, com pessoas conhecidas ou mesmo familiares sendo os agressores. A família demora para descobrir e, quando descobre, fica o dilema de denunciar ou não. Esse dado que ele citou, eu conheço, é o estudo chamado Estupro no Brasil, uma radiografia segundo dados da saúde, que é do IPEA, em parceria com o IPEA, e é um dado alarmante, 70% dos casos dentro de casa. Então, a menina não vai ser estuprada uma vez só. O mesmo estudo confirma que cerca de metade delas afirmou que não era a primeira vez. E é justamente o perfil da mulher que vai engravidar, porque nós sabemos, não é uma relação, às vezes, tem que coincidir com o período fértil, aqueles 5 dias ali. Então, o perfil da mulher que vai buscar o estupro, é a mulher que vai buscar o aborto, é a mulher que está sendo abusada reiteradamente. E aí, o que o aborto vai oferecer para ela de benefício? É terapêutico? Dar à luz a um corpo de um bebê, ainda mais nessa idade gestacional, vai trazer um alento? Fala-se que o choro, totalmente subjetivo, o choro vai trazer sofrimento a ela. Ela vai sentir a barriga dela esvaziar no parto, e o corpo do bebê ela vai saber que é um cadáver. Então, assim, é evidente que não é terapêutico e pode, provavelmente, agravar muito esse quadro psicológico que já está afetado. E o que vai trazer, então, de benefício ao estuprador? O aborto traz um benefício ao estuprador, porque oculta o crime. E como essa pesquisa é muito importante, se os estupros acontecem em casa, muitas vezes ou tem alguém que é conivente, ou ninguém sabe. A gestação vai denunciar o estuprador em primeiro lugar. E se a família está sendo conivente, mais ainda que o hospital precisa exigir ou trabalhar dentro da normativa, da lei que já está aprovada e da resolução anterior, que foi revogada recentemente, para fazer o boletim de ocorrência, isolar o agressor, isolar a vítima, proteger essa menina. Então, é um absurdo, é um engano tremendo que está se cometendo ao ter essa política pública em que o estuprador é o maior beneficiado. Essa é a verdade. Ou então, como o Dr. Rafael Câmara falou, pode ser que em muitos casos não sejam estupro. E até o consentimento da criança e da adolescente. Fala assim, a menina não quer ser mãe, não quer a gravidez. Mas qual que é o discernimento que a adolescente tem, ainda mais diante da pressão, como a gente já soube de casos, citando genericamente, obviamente, devido à delicadeza do tema, de uma mãe que sabe que o padrasto está abusando da menina e é a favor do aborto. E o que vai acontecer? A menina vai voltar para casa para ser abusada novamente. Então, esse é um ponto importante. E eu gostaria de trazer também, para trazer novidades, que já foi falado bastante coisa, sobre um problema hoje que fala-se, que precisa liberar o aborto para poder gerenciar melhor o problema de saúde pública, porque hoje a gente não sabe os números. Isso é uma grande balela, porque nós temos o suposto aborto legal no Brasil, nós temos agora cerca de 2.400 abortos legais, segundo o DataSUS, só que nós não sabemos quantos foram feitos no primeiro trimestre, quantos foram no segundo, quantos foram no terceiro. Será que nós temos aborto com 29 semanas? Aí fala, não tem. Nós soubemos pela mídia, um caso mediatizado de 28 semanas e alguns dias. Foi o caso recorde que saiu na mídia. Mas e lá no hospital? No silêncio, 2.487 abortos em 2023. Será que teve algum de 33 semanas? Quem sabe? Ninguém sabe. Ou alguém sabe e está escondendo. Então, isso é absurdo. Eu sou um rato de DataSUS, já pesquisei por tudo. O que nós temos é um único registro: aborto, razões médicas e legais. Nós não sabemos também o que era a razão médica. E aí vem uma questão mais problemática. Nós tivemos em 2020 3 óbitos maternos por aborto legal.
E olha, o número era 1.629 abortos. Eu até fiz um cálculo, um exercício matemático. Isso dá um óbito materno a cada 543 abortos. Tá? Se você comparar com os dados da PNA 2016, teria que morrer, se tivesse o mesmo risco no aborto clandestino, teria que morrer 208 mulheres por aborto clandestino. Segundo o Ministério da Saúde, lá no STF em 2008, morre 203 ou 205. Então, o aborto do SUS está pior que o clandestino? Como é que pode isso? Essa incongruência revela muita coisa. Primeiro, né, aquilo que já tem falado, que provavelmente a estimativa de aborto está majorada, né, mas revela também um engodo que nós temos nos números de aborto legais, porque ninguém sabe de onde vem aquilo. Então, teria que ter segregado, né? Uma pena que não tem representante do Ministério da Saúde, mas fica aí o alerta, né? Para segregar por tipo de aborto, por idade gestacional, né? Não é para descriminalizar, para poder gerir a saúde pública, nós estamos no escuro. Então, isso é muito grave, fica os parlamentares discutir isso, né? Finalizando, a gente tem, assim, vimos aqui as discussões e a gente consegue ver o momento que nós estamos daqui do debate bioético e debate sobre aborto. Nós estamos diante da mais radical abordagem bioética, que a gente chama de a linha radical liberal, né, que quer o aborto sem limites, sempre. Então, quando a gente fala aí de ADPF 442, que ela tem o título de aborto sob vontade da gestante até 12 semanas, isso é um slogan. Porque se você lê o pedido, você vai ver que está lá, tem um trecho que diz, já está pacificado a inadequação do estatuto do nascituro até o nascimento. Então, o argumento já é até o nascimento. E os mesmos que a defendem não querem aborto até 12 semanas, porque são os mesmos que estão dizendo que não pode restringir em 22 semanas. Então, faço para finalizar essa reflexão, né? Nós estamos diante da mais perversa abordagem bioética, não tem como piorar. Ele só vai piorar na hora que nós não conseguirmos segurar. Aí vai piorar, né? Que aí eles vão liberar para todos os casos até 9 meses. Mas os nossos opositores aí do debate, né, eles não têm limites e eles querem aborto descaradamente até 9 meses. E até mais de 9 meses, né? Peter Singer já falava, assim como o feto não tem consciência, autoconsciência, também o recém-nascido, uma semana após o parto, não tem. Está no livro Ética Prática, de 1980, um dos maiores bioeticistas da liberal radical. Ele é professor de Oxford, não é um lunático de qualquer faculdade. Então, é daí que vem as ideias. Tá? Ele é o guru dessa escalada que nós estamos passando. Então, isso é muito grave e nós precisamos buscar o que eles chamam de retrocesso, né? Voltar a defender a vida através aí do parlamento. Muitíssimo obrigado. Dr. Marlon de Rosa, professor e pesquisador. Fico feliz que o senhor, como falou aí, entre aspas, um rato aí de DataSUS, mas, inclusive, uma das sessões que a gente fez aqui há algum tempo atrás, era uma mulher, não estou lembrado o nome dela, pesquisadora, disse que cada vida é muito importante, a gente sabe disso, e cada vida tem que ser preservada. Mas disse que esses dados inflados que são colocados pelos abortistas para querer justificar a legalização do aborto, eles colocavam que, de forma clandestina, se tinha, aí falava o número de abortos, eu não lembro exatamente, mas que você pegava o DataSUS daquele ano e mostraram aqui que existia mais mulheres morrendo por picada de cobra no Brasil do que por aborto. Não sei se o senhor tem isso, se quiser em 1 minuto colocar, era importante para a gente relembrar. Tá saindo? O uso dos dados do DataSUS realmente tem sido dado origem a várias fake news aí, né? Fala de 250 mil mulheres sequeladas por causa do aborto, né? Primeiro, o número total de internações pós-aborto não é 250 mil há, acho que uns 10 anos. E o número total contempla abortos espontâneos, que os estudos, como a PNS 2013, que é um estudo amplo, fala que é 70% dos abortos espontâneos. Né? Então, assim, é uma manipulação grosseira. Mesma coisa a estimativa de número de abortos. Né? Os números internacionais, que inclusive amparam muitas discussões aí no Congresso e no Judiciário, falam, na verdade, em 850 mil abortos clandestinos no Brasil.
Até eu brinco, né? Então, a PNA 2016 desmentiu o estudo internacional. Só que para efeito de análise internacional, esses estudos que saem no The Lancet, o que vale não é a PNA 2016 de 500 mil abortos, é os 850 mil. É o mesmo estudo que falou que acontecia, e eles legalizaram o aborto com esse argumento na Argentina, 440 mil abortos clandestinos, eles falaram. E aí conseguiram legalizar. Primeiros 11 meses e meio de legalização, 30 mil abortos legais. Ué, como é que pode? É uma boa nova, né? Todo mundo desistiu de abortar. É evidente que era uma manipulação grosseira. E é essa mesma metodologia. Os estudos da OMS, que a OMS cita, na verdade, é do Instituto Guttmacher, né? Eles usam a mesma metodologia para o Brasil, para a Argentina, que já se provou fracassado, e para todos os outros países. Aí eles dizem, proibir o aborto não adianta nada, porque não reduz a prática. Sim, porque você está comparando 1 milhão de abortos no Brasil, 440 mil lá na Argentina, quando, na verdade, é um décimo disso. Né? Então, esse engodo, a gente precisa ter muito cuidado, e isso é um tema importantíssimo, porque acaba sendo o pilar da argumentação de muitos aí. Bom lhe conhecer pessoalmente aqui, Dr. Marlon de Rosa, e saber que o senhor está pesquisando e buscando a verdade sobre esse tema.